E aí, galera do segundão, a gente agora vamos dar uma passadinha aqui, né, na equação de Klepero. Lembrando que, primeiramente, a gente tem que ter na cabeça as variáveis de estado e as transformações gasosas. Então, basicamente, aqui seria uma síntese das transformações gasosas, a isobárica, a isotérmica e a isocórica. E nós vimos o seguinte, que quando o gás ele sai de um estado, estado que eu digo é a situação. Eu pego o gás, vamos supor que eu coloco o gás aqui, numa situação 1, eu coloco o gás aqui no recipiente retangular, mais espaçoso, cilíndrico. Agora eu pego o gás e trago para cá, recipiente 2, ó, um pouquinho menorzinho. Aqui está só ele na dimensão 2D. Mas seria aqui um cilindro, aqui seria um cilindro um pouco mais apertadinho. E depois eu trouxe o gás aqui para a situação 3, certo? Um balãozinho redondo. Aí veja bem, pela nossa lógica, quando eu trago a quantidade de gás dessa situação aqui para cá, eu estou fazendo alguma coisa com a pressão, porque se aqui é a mesma quantidade de gás eu trouxe daqui para cá, eu estou compactando. Imagina a situação. Você entra no ônibus e no ônibus tem mais ou menos aí em torno de 50 lugares. Aí tem 30 pessoas, todo mundo espalhado à vontade. Agora chegou uma parada e subiu 80 pessoas. Aí você vê que fica todo mundo meio espremidinho no canto. A pressão aumenta. Mesma coisa acontece com os gases. Quando eu coloco uma quantidade de gás num recipiente pequeno, há um aumento de pressão. E se eu aumentar a temperatura, aí é que as moléculas ficam mais cinéticas, ou seja, adquirem maior movimentação. Essa é uma prévia sobre a teoria cinética dos gases. Lembrando que nós temos 3 variáveis de estado. Nós temos as variáveis de estado, que a gente já viu na aula passada. Nós temos a pressão, o volume, e temos a temperatura termodinâmica. PVT. E nós aprendemos o seguinte. Se eu tiver no estado 1 aqui, ó, eu faço P1, V1, é PVT. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Ó, as iniciais. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Certo? Se eu tiver 3 estágios, é só repetir. Ó. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Vou repetindo as iniciais. Ó. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Para viver tranquilo, precisa viver trabalhando. Então não tem erro. Esse produto, eu partindo aqui da situação 1, se eu for escrever aqui, lembrando que aqui eu tenho pressão, volume e temperatura, que são as 3 variáveis de estado. Aqui eu vou ter P1, V1, T1. Quando eu chego na situação 2, eu transformei ele aqui para cá, ó, aqui eu vou ter P2, V2, T2. Quando eu passo aqui para a transformação, a outra transformação para a situação 3, eu vou ter P3, V3, T3. O que diz a lei dos gases? Eu posso variar, tá certo? 2 variáveis dessa aí de estado, de maneira que o produto das 2 dividido pela terceira vai ser sempre constante, vai se repetir sempre. Então isso aqui é um valor que é constante, é um valor que se repete, é um valor constante. O que foi que Klepero fez? Ele sintetizou, ele disse que, ou seja, toda vez que eu multiplico P, V e divido por T, isso aqui vai me dar um valor constante. Ele chamou a constante de R, R maiúsculo. Essa constante aqui foi chamada de R. Ou seja, se eu tiver uma certa massa de gás, lembrando que vou começar a trabalhar com massa gasosa. Se eu tiver uma certa massa de gás, tá certo? Geralmente em química, em física, quando a gente fala de massa de gás, a gente está falando de número de moles, ou número de mol, N. Ou seja,
Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de 1 mol, 2 mols, ou mols, tanto faz, um é aqui ou não, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N. Um valor genérico aqui, N. N é uma quantidade de N de mols. Então, se eu tiver 1 mol, eu faço PV sobre T igual a 1 vezes R. 1 mol. 1 mol. Eu vou ter PV igual a R vezes T vezes 1. 1 mol. Se eu tiver 2 mols, se eu tiver 2 mols ou moles, tanto faz, eu vou ter P vezes V igual a R vezes T. Agora, como eu tenho 2, eu multiplico aqui por 2. Se eu tiver 3, eu vou multiplicar por 3. Se eu tiver 4, multiplico por 4. Se eu tiver 5, multiplico por 5. Se eu tiver 20, eu multiplico por 20. Se eu tiver 7, eu multiplico por 7. Se eu tiver 1 bilhão, eu multiplico por 1 bilhão. Ou seja, esse valor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele representa a quantidade de mol que eu tenho do gás, ou a quantidade de moles, tá certo? Agora, para uma quantidade genérica, a gente chama isso aqui de N. Para não chamar de X, a química chamou de N. Lembrando o seguinte, só para a gente concluir, né? Se a gente tiver, vamos supor, se eu tiver agora N mols, a equação fica PV igual a N vezes R vezes T. Essa equação aqui ficou chamada de equação de Kleipero. Ela sintetiza as leis lá de Boole-Mariotti, a lei de Gay-Lussac, a lei de Charlie. Ela sintetiza as leis gerais dos gases numa só, chamada de equação de Kleipero. O interessante é a gente entender que esse N aqui, esse N, ele representa a quantidade de moles, que é exatamente a massa sobre o mol. Lembrando que esse N aqui, esse N, olha aqui, gente, N é a massa, a amostra de massa que eu tenho, dividido pelo mol, que é o peso molecular. Na realidade seria a massa molecular, tá certo? Aqui eu tenho isso aqui. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos, ou alguém chama de constante de Kleipero. Esse R aqui, lembrando que esse R é a constante universal dos gases ideais ou gases perfeitos. Ok? Até a próxima. Qualquer coisa me chama no zap.